quais são as decisões, quais são os requerimentos que o senhor já enviou, para quem o senhor enviou e quais são os questionamentos que o senhor tem feito para esses órgãos. Por favor, deputado. Eu tenho o requerimento 4532 de 24, que ele requer, nos termos regimentais aqui da Casa, prestar informações ao seu ministro das Comunicações, Juscelino Filho, mediante a empresa brasileira de Correios Telégrafos, sobre a liberação e fiscalização de transporte de baterias de lítio em aeronave, bem como as medidas adotadas após esse incidente envolvendo carga do Correio. Isso aí sabe, porque muitas vezes o Correio opera com aviões fretados, mas tem muita carga do Correio, inclusive em avião comercial. Então, isso tem que ser investigado, porque questão de prevenção e precaução é um risco realmente, assim como, por exemplo, cilindros de oxigênio não pode ser transportado em avião, bateria de lítio também. Então, pedindo ao ministro para que possa dar esclarecimento esse fato, que isso, daqui a pouco um avião pega fogo, explode aí, e vão dizer mais uma vez que da companhia, tudo isso mais, mas na verdade é essa autorização que o Correio teve. O outro, também esse mesmo ofício, nós estamos encaminhando a outras instâncias, no caso aqui, a própria Infraero, o setor de transporte, para que possa fazer também esse mesmo rastreio, para que possa alegar aí o desconhecimento desses fatos. Portanto, a ANAC, todo o setor de transporte aéreo brasileiro. Temos um outro ofício também que está sendo encaminhado aqui ao Tribunal de Contas da União, esse sim, é o requerimento 91 de 24, que requer informações do Tribunal de Contas da União sobre a gestão financeira da empresa brasileira de Correios, incluindo o prejuízo de 2 bilhões registrado em 24. Quais medidas adotadas pela contenção de despesas, o impacto administrativo e apuração de responsabilidade de possíveis irregularidades. Então, isso é enviado ao TCU. O TCU precisa de falar nesse processo, precisa de trabalhar essa demanda. Portanto, e também estamos pedindo aqui ao próprio TCU que ele possa falar nessa desistência do Correio, ao TCU possa falar dessa desistência dos 600 milhões de reais e também pedindo explicações fundamentadas ao próprio TCU, porque o Correio resolveu, então, pagar o rombo do Salles, tendo em vista a origem dessa intenção. É isso. Eu pergunto para o senhor mandou para a CGU? Mandei para a CGU, para a AGU, para o TCU, tudo que tem aqui recebeu. Tá bom. Não, porque a CGU a gente tem que cobrar com um pouco mais de afinco, já que quem comanda a CGU pertence ao mesmo grupo de advogados do que comanda o Correios. Então, no mínimo aí você tem uma sensibilidade que precisa ser tratada de forma objetiva e clara no debate público. Carol, você quer comentar? Quer perguntar? Quero comentar alguns pontos, né? O Suslík ali mencionou, muito bem colocado, dessa questão da má gestão nas estatais. E quero dizer que, sincronicamente, eu sou exatamente a advogada que entrou com a ação junto com o deputado Leonardo Siqueira, pedindo o afastamento do presidente da Postales, né? Que é um sindicalista ligado ao PT. A gente também entrou com uma ação popular, eu também fui advogada nesse caso, pedindo o afastamento do Fukunaga, que é o presidente da Previ. A gente entrou contra alguns conselheiros da Petrobras, então vem sendo bem ativa nesse ponto, e infelizmente a gente vem perdendo tudo na justiça. Então é uma questão de má gestão, junto com o judiciário, que é omisso, e dá parabéns ao deputado, porque eu venho sentindo falta realmente do Congresso ser mais ativo nessas indicações. A gente sabe que tudo isso só foi possível por uma decisão monocrática do Lewandowski, que abriu a porteira do rombo das estatais. A gente abriu aqui o programa falando do tamanho da carga tributária brasileira e, infelizmente, a população na ponta não entende que é exatamente, a gente paga muito imposto, a gente vai ter um dos IVAs maiores do mundo, porque a gente tem essa má gestão no governo, que todas as estatais estão virando um cabide de emprego, o custo dessa máquina pública está ficando inviável. Então, também sugerir ao deputado que apure a capacidade técnica desses presidentes. A gente sabe que não tem, o do Fukunaga é ainda mais gritante, o Camilo, que é o presidente da Postal, ainda tem alguma experiência técnica um pouquinho maior do que a do Fukunaga, mas que muitas vezes, também o Suslík mencionou entre má gestão e corrupção, muitas vezes os casos não são só corrupção, mas falta de capacidade técnica é um requisito, passou, mas que precisa ser mais investigado. Lembrou bem. O Lewandowski tem uma responsabilidade enorme
nessa questão aí de ter flexibilizado a lei das estatais, e o STF também, ao julgar, né, dizendo que tá tudo bem daqui para trás. Eu nunca vi isso. Né? Então, o que de errado o governo Lula fez está perdoado, deixa o mercadante no BNDES, deixa o outro sujeito lá na Petrobras, não tem problema nenhum. O governo está formado, né, gente? Pelo amor de Deus. Quer dizer, é de uma parcialidade que realmente nos dá engulhos. Deputado, estava circulando agora, por esses dias, um pedido de CPI. Cadê? Está aqui? Já colocou aqui na tela? Circulando um pedido. Põe aí. Põe na tela aí, por favor. Um requerimento de criação da CPI. Tá aqui com o senhor aqui. Eu não sei se é seu esse documento ou não, mas uma possível aqui, um requerimento de criação da CPI dos Correios. É engraçado porque a gente, lá atrás, no primeiro governo Lula, a gente teve uma CPI dos Correios, que foi a que inaugurou as denúncias dos esquemas de esquema de corrupção, né, justamente nos Correios, que acabaria nos trazendo à tona aí todo o esquema do mensalão. Né? Então está aqui, ó, CPI dos Correios, fatos que justificam a investigação, gestão prejudicial, riscos à segurança operacional, gestão temerária e irregularidades financeiras. Esse documento é real? O senhor gostaria de encaminhar uma CPI? Eu gostaria até que fizessem uma CPI das estatais, porque eu acho que diante desses prejuízos cada vez mais volumosos, esses montantes aí de prejuízos de estatais que até 2 anos atrás estavam dando lucro e agora estão dando esse prejuízo absurdo para os cofres públicos, para o cidadão brasileiro, eu acho que a gente tinha que ter uma CPI das estatais. Olha, a CPI possivelmente vai ser necessária sim. Até pelos prazos de trabalho aqui na casa, que se encerram na semana que vem. Então, nós resolvemos, como nós estamos pedindo esclarecimento à AGU, ao TCU, ao Ministério Público, para que possam falar nesse nosso requerimento. Na verdade, nós estamos juntando documentação, esperamos que essas respostas elas possam vir. Tem outro texto importante também que tramita aqui na casa, que é a autorização para que os deputados possam convocar presidentes estatais. Hoje eu só posso convocar de Estado. A gente espera com isso vai permitir para que nós possamos também exercer o nosso exercício e responsabilidade da fiscalização. A CPI, a gente diz assim, é a última decisão nossa, não podemos atropelar o fato. Nós pedimos explicações, pedimos informações, se vierem sustentado nela, nós vamos comentar, nós vamos ter subsídio para implantar a CPI, e se não tiver, da mesma forma. E o prejuízo é tão grande para as estatais, a gente olha, às vezes, olha a questão prejuízo só financeiro, mas o Correio, né, entre 81 organizações públicas do país, o Correio foi literalmente considerado o pior resultado chamado saúde mental. Ou seja, de 81 instituições públicas do Brasil, o Correio é a pior instituição para se trabalhar. É onde se tem percentualmente o maior índice de afastamento por saúde mental, que, claro, aí passa a questão de assédio também, que aumentou muito nos últimos tempos. Isso mostra que é um lugar também até impróprio para poder se trabalhar. É lamentável, porque o governo Temer começou a recuperação dos Correios, o governo Bolsonaro trabalhou fortemente já na recuperação dos Correios, entregando, inclusive, superavitário, ajustando, melhorando, qualificando. E olha que nós enfrentamos uma pandemia, que a mobilidade ficou bastante comprometida, tanto de mercadorias, de produtos e de pessoas, mesmo assim, com 200 milhões de superávit, e agora, praticamente em menos de 24 meses, aumentaram por 10 vezes isso. Deputado Evair, a minha pergunta é sobre o Postares. Na verdade, quando um fundo de pensão tem um rombo, na teoria, né, quem tem que ficar com o rombo são os cotistas do fundo de pensão. Eu sei que é dolorido para quem está lá naquela cota, assim como é dolorido para mim que estou no mercado financeiro. Estou no mercado financeiro quando eu invisto num fundo que tem uma queda de 20%, 30%, 40%, mas eu tenho que aguentar esse tipo de coisa, porque eu investi numa coisa que deu errado. Tá? E muitas vezes até por fraude. Então eu já investi, por exemplo, em fundo do Banco Santos que virou pó, tá? Por fraude do banco, e eu não tenho a quem recorrer, perdi o meu dinheiro. Agora, eu acho que quando o fundo Postares ele é agraciado com um dinheiro da União, ele é agraciado com o meu dinheiro. Então, deixamos os carteiros
as pessoas que devem receber o dinheiro do Postares, tá? Que foram saqueadas, a gente sabe disso, isso pode ser falado, isso ninguém foi descondenado nesse caso, então foram condenadas as pessoas que roubaram Postares, só que agora vem a União, em um gesto de benevolência, ou seja, o dinheiro é de ninguém, o dinheiro é o famoso dinheiro da viúva, e vai lá e dá o dinheiro de volta para os carteiros e fala assim, olha, vocês não perderam nada, deu tudo certo para vocês. Escolheram pessoas ruins para administrar o fundo de pensão de vocês, tá? Vocês tinham gente de vocês também, diga-se passagem, porque no fundo ele é uma estrutura que tem várias partes, não é só o indicado do governo, tem o indicado dos funcionários. Vocês deixaram que isso acontecesse, mas vamos dar um brinde para vocês, vamos dar todo o dinheiro de volta para vocês. Quem paga isso é os impostos. Aí você precisa aumentar a carga tributária, você precisa aumentar rombo fiscal, etc e tal. 7 bi, a gente está discutindo 30 bi para um ano, a gente dá mais 7 bi para o Postares. Então essa não devia ser a discussão. Eu sei que é difícil porque todo mundo vai ter dó do carteiro, mas a discussão não devia ser a viúva, ou seja, todos nós não deveríamos pagar esse rombo? Creio que não. Né? Então acho que essa discussão, deputado, não poderia ser levada um pouco mais à frente? Mas ela precisa ser levada, porque, como bem disse aí, né, o próprio STF, quando mexeu na lei das estatais, ele permitiu que esses gafanhotos pudessem sentar na cadeira que estão sentados. Né, o atual presidente do Correio, ele tem que lembrar que ele selou esse acordo antes das tramitações judiciais normais do processo. Preciso lembrar que o atual presidente do Correio, ele é o ex-advogado da Postares, né? E que Antônio Carlos Conquista, presidente do fundo durante o governo petista, mas no governo Temer, 18 e Bolsonaro, ele foi destituído. Portanto, se percebe que fizeram ali um arranjo criativo para fazer um remanejamento de peças para que pudesse, de certa forma, ele mesmo cobrir o rombo de onde ele trabalhava. E você muito bem disse, esse dinheiro do Correios que foi para cobrir o fundo Postares, ele foi para cobrir um roubo, para cobrir um desvio, né, outra operação. Portanto, seria um dinheiro aí para gastar em saúde, segurança, educação e infraestrutura, e ele foi usado para poder cobrir o próprio rombo. Isso não é coisa pequena, por isso quero dizer de novo, eu espero aí que possa ter uma repercussão na chamada, na mídia mais, né, as mais antigas, nessas que às vezes se intitulam a mídia da moralidade, né, os âncoras da moralidade que estão se dando cambalhota para tentar defender esse governo, mas a gente sabe que a índole desse governo, do Lula 3, é uma índole piorada do Lula 1, 2, Dilma 1, 2. Votam com a mesma ganância sobre a máquina pública, e tendo em vista, olha os procedimentos deles aí, por exemplo, saindo dos Correios, né? Vamos lá, aquilo que foi a PEC de transição, lá a PEC de transição, né? Depois veio o arcabouço fiscal e agora o ministro Haddad, esse mordomo que está de plantão, ocupando espaço na cadeira, sem nenhum empoderamento político e técnico para estar sentado ali. Você imagina quem debatia com o Paulo Guedes e com o Roberto Campos, agora vai ter que ter, né, um ajudante de ordens e um mordomo para poder debater. Coitado da nossa economia. O governo não consegue fazer o essencial, que para cobrir esses rombos deveria fazer uma profunda e séria reforma administrativa do Estado brasileiro, porque senão vai ficar insustentável. E aí eu trabalhei até contra o texto da reforma tributária. Ele é um texto muito interessante. Não vou entrar no mérito do texto, mas tem um grande erro. Primeiro, nós deveríamos ter feito uma profunda e séria reforma administrativa para redefinir o tamanho do Estado brasileiro das minhas despesas correntes e líquidas. Depois, eu ia montar um sistema tributário para cumprir essa obrigação corrente líquida já indicada e aí deixar um espaço. Não. Nós fizemos um sistema tributário para cobrir o roubo, o aumento da despesa pública, o aumento da máquina pública. Infelizmente, não tem carga tributária. No final, todo mundo vai pagar mais para que o governo continue gastando mais e, caso do Correio, aí, fazendo desvios ainda maiores.